Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Essa é a quinta aula da série Diodos Semicondutores. Aplicações de diodos. Circuitos grampeadores. O circuito grampeador ele é diferente do circuito ceifador. O circuito ceifador ele corta um pedaço da onda. O circuito grampeador não, ele desloca a onda em relação a um sinal de nível de corrente contínua. Para isso eu utilizo um capacitor. O capacitor, a gente vai pensar nele sempre como se fosse uma fonte de corrente e sempre que ele estivesse carregado. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse circuito aqui, que eu tenho aqui um capacitor, o diodo na saída, em paralelo com o resistor, verificar como que é feito o carregamento do capacitor. Então, olhando para esse circuito, onde eu tenho aqui uma tensão de entrada, uma onda semelhante desse tipo aqui, que é uma onda quadrada, Como que eu carrego esse capacitor inicialmente? Então, primeiro eu vou verificar como ele está carregado. No ciclo positivo, meu capacitor então vai ser carregado. Por quê? Porque eu tenho uma circulação de corrente nesse circuito fechado, onde o diodo está polarizado dessa forma. Ou seja, quando ele carregou com uma tensão VI. Então, esse aqui é um circuito que carregou com VI. Nesse caso, a tensão de saída, nesse ciclo positivo, isso aqui age como se fosse um curto-circuito, ela vai ser igual a zero. No ciclo negativo, esse ciclo negativo aqui, eu tenho inversão dessa polaridade, mais para menos, Não, o diodo está polarizado reversamente. Nesse caso aqui ele está aberto. E eu tenho então na minha saída as duas tensões em série. Ou seja, 2 VI. Polarizado inversamente. Nesse sentido ele está aqui. Ou seja, enquanto eu estou nesse primeiro ciclo aqui, vermelho aqui, ele está em zero, não está passando nada. E quando eu estou nesse outro ciclo aqui, ele passa 2, tensão V de entrada. V de entrada que está aqui. Ou seja, eu grampeei a onda. Eu mudei o nível de tensão contínua dele para um determinado ponto, utilizando a tensão que eu tenho no capacitor. Variações de circuitos grampeadores. Nesse circuito, há a inclusão de uma fonte de corrente contínua. Pode ver que a gente inclui aqui uma fonte de corrente contínua de 10 volts, conforme essa figura. Primeira coisa, então, é verificar como esse capacitor é carregado. Analisando o ciclo positivo da entrada, se a gente for olhar essa parte aqui do ciclo, o capacitor iria então se carregar via esse resistor R que está aqui, com uma constante de tempo RC.
Por quê? Porque essa parte onde eu tenho o diodo polarizado dessa forma, nesse sentido, não está conduzindo. Então aqui não tem condução. Então o capacitor iria se carregar aqui utilizando aquela constante de tempo RC. Porém, o que acontece? Imediatamente a inversão aqui, quando eu inverto positivo e negativo, então eu tenho aqui uma parte positiva e negativa, esse circuito aqui começa a conduzir só depois que aqui eu tiver vencido os 10 volts. Então, depois que eu tiver vencido aqui os 10 volts desse circuito, ele vai passar, e esse trecho que ele vai passar vai polarizar o capacitor imediatamente, instantaneamente, com um valor de 10 volts. Então, analisando de novo o ciclo positivo, né, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui os valores, então tá aqui os valores, o ciclo positivo aqui da onda, seguindo a onda aqui, somado, né, porque eu vou estar agora nessa polaridade, somados com o valor do capacitor. Então, já começo deslocando aqui do valor de 10 mais alguma coisa. Quando eu inverto, então, quando eu faço a inversão, volta aqui para o lado, desse lado aqui, essa fonte aqui, enquanto esse valor aqui não for igual ao valor da fonte, essa fonte que está aqui, eu não tenho condução. Então, o próprio valor ainda está saindo, o próprio valor que tem aqui ainda está saindo, continua conduzindo. Quando ele alcança o valor de 10, que é o valor dessa fonte, ele começa a conduzir. Ele começa a conduzir e só vai conduzir a parte negativa quando for maior. Então, quando ele for maior, agora aqui, quando for maior, ele vai só conduzir essa parte para o lado negativo, ou seja, ele vai passar por aqui, porque aqui já fixou em 10 volts, e aí eu consigo passar essa parte, esse trechinho dele que está aqui. Então a tensão, para essa tensão de entrada com esse circuito, nessa configuração, a onda foi deslocada desse valor de 10, que está no capacitor, que é o valor do capacitor, o próprio valor do capacitor, ficando nessa configuração. Um resumo dos circuitos grampeadores aqui, então, que a gente tem, temos várias configurações diferentes. Então, aquelas configurações onde a gente tinha o diodo na saída, grampeando a onda para o lado negativo, ou nessa configuração grampeando para o lado positivo. Temos o diodo com a fonte de tensão que está num determinado sentido e no outro sentido, sentidos diferentes, grampeando para o lado negativo e grampeando para o lado positivo também. Ok, pessoal? Cada uma dessas configurações, então,
resulta num determinado tipo de onda e um determinado tipo de tensão de saída, dependendo da necessidade que eu tenho para os circuitos. Até a próxima, pessoal.